pessoal, somos acadêmicos do curso de Agronomia do IFRS Campo Sertão, onde nesse vídeo vamos falar um pouco sobre massas de ar, juntamente com a disciplina de agroclimatologia. Então agora vamos falar um pouco sobre circulação geral da atmosfera e massas de ar, onde em alguns lugares os raios solares incidem com maior intensidade, já em outros locais a incidência é menor. Isso se deve à superfície terrestre, na qual o planeta Terra não recebe a mesma quantidade de raios solares. Assim, explicam-se os diferentes tipos de clima na Terra. O vento é o ar em movimento, é o deslocamento contínuo do ar na superfície terrestre, sendo explicado pelas diferenças de pressão atmosférica. O ar desloca-se de áreas de maior pressão para áreas de menor pressão. O movimento conjunto dos ventos na atmosfera, deslocando o ar quente para as zonas frias e ar frio para as zonas quentes, é chamado então de circulação geral da atmosfera. As massas de ar são grandes porções da atmosfera que podem se estender por milhares de quilômetros. Deslocam-se por diferenças de pressão, levando consigo as condições de tempo, local e umidade por onde se originaram. Na medida em que se deslocam, vão se descaracterizando pela influência de outras massas com as quais trocam calor. Os centros de alta pressão, chamados anticiclones, localizam-se nas zonas polares e nas zonas temperadas, entre os círculos polares e os trópicos, onde o ar é mais pesado e por isso tem maior pressão. Já nas áreas do entorno do Equador, onde as temperaturas são elevadas, formam-se os centros de baixa pressão, os ciclones, sendo o ar mais leve. Nessa área, então, ocorre a chegada dos ventos alísios, de origem das zonas temperadas. Esse ar acaba retornando para áreas temperadas e polares. Devido à ação de ventos de maiores altitudes, são então chamados ventos contra-alísios. Massas de ar é um grande volume de ar cobrindo uma superfície de centenas de quilômetros quadrados, que tem temperatura e umidade relativamente constante na horizontal. São volumes de ar homogêneos em relação à temperatura e ao vapor de água. A circulação geral dá origem às massas de ar, onde provoca o deslocamento, vinculadas à localização ou região de origem. Formam-se, então, sobre grandes extensões da superfície terrestre, com características homogêneas, como oceanos, grandes florestas, desertos, entre outros, onde permanecem por longo tempo. Geralmente são anticiclones semi-estacionários, como ventos fracos de deslocamento lento. Nas suas características, então, sua natureza obtém suas qualidades originais. Na circulação em direção de movimento, provoca deslocamento grandes distâncias. Na classificação das massas de ar, envolve temperatura e ar ártico, polar e tropical, e também o tipo de superfície de origem. Extremamente extensas, horizontal e vertical. Massas de ar fria é quando a massa de ar é mais fria do que a superfície sobre a qual ela se desloca. Ela se caracteriza, então, pela presença de convecção e turbulência, nuvens do tipo cumuliformes, precipitação intensa e na forma de pancadas e boa visibilidade. Massas de ar quente é quando a massa de ar é mais quente do que a superfície sobre a qual ela se desloca. Se caracteriza pela superfície onde vai esfriando o ar por baixo, ausência de movimentos verticais, estratificação do ar, nuvens estratiformes, precipitação, se houver, será de chuviscos, má visibilidade, partículas no ar, nevoeiro frequente como resultado do resfriamento superficial. Massa de ar é quente quando ela é mais quente que o ar que lhe é circunvizinho. Isso implica que a massa de ar quente é mais quente que a superfície sobre a qual ela se desloca. Como exemplo, se dá pela massa polar continental ou antártica. O ar subsidente, que se aquece adiabaticamente no percurso entre a tropopausa polar sul e o continente antártico na taxa de 1 grau a cada 100 metros, encontrará uma superfície mais fria do que ele. O mesmo ocorrerá na subsidência sobre a região sul do continente sul-americano, pois a massa de ar seco que desce a sotavento dos Andes se aquece adiabaticamente durante a descida e encontra ao chegar uma superfície mais fria.
As massas de ar que atuam sobre o Brasil são classificadas em 5 tipos. Por exemplo, a massa equatorial atlântica é uma massa quente e úmida e tem como centro de origem o Atlântico Norte, nas proximidades da ilha dos Açores, formando os ventos alísios de Nordeste. A sua principal área de atuação no Brasil é o litoral das regiões Nordeste e Norte, a principal na primavera e no verão. A massa tropical atlântica é uma massa de origem quente e úmida, originada do Atlântico Sul e formadora dos ventos alísios de Sudeste. Sua principal área de atuação é a faixa litorânea, que vai desde o Nordeste até o sul do Brasil. A massa polar atlântica é fria e úmida e originária do Atlântico Sul. Quando essa massa se encontra fortalecida, sua influência abrange grande porção do território brasileiro, litoral nordestino, Amazônia Ocidental e as regiões Sul e Sudeste. A sua influência se faz nas seguintes regiões brasileiras. No litoral, ela provoca chuvas frontais. Na parte central, avança nos estados da região Sul, onde provoca quedas de temperatura, chuvas intensas, formação de geada e pode vir a ocorrer quedas de neve. Com relação à porção ocidental, na qual a massa avança pela planície do Chaco e chega até a Amazônia Ocidental, onde provoca a chamada friagem, queda de temperatura. Massa tropical continental é uma massa de ar quente e seca, com centro de origem na depressão de Chaco, e sua área de influência no Brasil abrange o sul da região centro-oeste e o interior, que é o oeste, da região sudeste e da região sul. Já os longos períodos de tempo quente e seco que costumam ocorrer nessas áreas está relacionado à atuação dessas massas de ar. Massa equatorial continental é a massa de ar de maior atuação do território brasileiro. Abrange todas as regiões do país. Tem como características serem quentes e úmidas e também instáveis. É originário da Amazônia Ocidental. Nos meses de verão e outono, as chuvas abundantes são razoavelmente diárias, conhecidas pelas típicas chuvas de verão, que ocorrem em todas as regiões. Isto se deve devido ao enfraquecimento e o recuo da massa polar atlântica. Para a agricultura, a circulação geral da atmosfera e as massas de ar são benéficas ou prejudiciais, dependendo da região. Podem interferir principalmente na temperatura, formação de geada em regiões mais do sul, temperatura do solo, radiação solar, fotoperíodo, formação de ventos, umidade do ar e as precipitações pluviais. Para a formação de chuvas, por exemplo, a frente fria empurra a massa de ar quente, fazendo com que ela suba. Assim, ela condensa e ocorre a precipitação. Define também se pode ou não implantar determinada cultura na região. Influencia completamente em seu desenvolvimento fisiológico.